boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui nessa noite para mais uma live aqui no Facebook da ETEC de Esportes. E nessa noite nós vamos falar sobre marketing esportivo. Para quem não me conhece, eu sou Israel Leandro, trabalho na ETEC de Esportes na área administrativa e também aqui na gestão das redes sociais da ETEC. E nessa noite nós temos um convidado muito importante no cenário brasileiro do marketing esportivo, professor, escritor, pesquisador, doutor e administrador também. Também quero agradecer aqui ao Centro Paula Souza, à ETEC de Esportes pela oportunidade que nos concede de estar conversando com vocês, ao diretor Lincoln e a todos os professores e funcionários da ETEC de Esportes que nos ajudam na divulgação, nas ideias das lives. Então, nossa gratidão a todos. Eu vou estar aqui chamando o professor Ari Rocco, que estará batendo esse bate-papo conosco, qual ele vai fazer a sua apresentação e logo após daremos início ao nosso bate-papo. Quem quiser pode estar mandando perguntas, dúvidas, que ao decorrer da live nós estaremos respondendo também. Boa noite, Boa noite, professor Ari. Primeiramente, muito obrigado por essa participação aqui na live da ETEC de Esportes. É uma honra estar aqui contigo e acredito que vai ser um bate-papo muito, muito bom, no qual teremos muito conhecimento envolvido. Boa noite, Israel. Eu que agradeço. Eu tenho um carinho muito grande pela ETEC de Esportes, né? Pelo professor Lincoln, pela Camila. Então, eu agradeço a oportunidade de estar falando aí para os alunos e para o pessoal da ETEC de Esportes. Espero corresponder às expectativas. Saudades de visitar a ETEC, gosto muito de lá. Uma das minhas principais alunas de iniciação científica passou por lá, Bianca Santos. Então, assim, tenho muito carinho pela instituição e tenho um profundo respeito pelo trabalho do professor Lincoln e a equipe. Conheço muito a Camila, a gente participou juntos da comissão de avaliação dos projetos da Lei de Incentivo da Secretaria de Esporte, na época era a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, né, do governo do estado de São Paulo. Então tenho uma relação afetiva muito grande com a ETEC. Como você falou que eu ia me apresentar brevemente, né, você já falou algumas coisas. Eu sou professor da Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Trabalho especificamente com pesquisas na área de gestão do esporte, mais especificamente marketing e comunicação no esporte, mas também governança, organização e cultura das entidades esportivas e outras coisas assim, né? Também fui por um tempo presidente da Associação Brasileira de Gestão de Esporte, que é uma entidade acadêmica que reúne pesquisadores da área, hoje presidida pelo professor Leandro Carlos Mazei, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, no campus de Limeira. Então a gente tenta trabalhar para o desenvolvimento da área no Brasil, na área de gestão do esporte como um todo, e obviamente o marketing é uma parte da gestão, né? Então estou à sua disposição, né? É um prazer falando para vocês aí, para os espectadores, para as pessoas que acompanham as páginas da ETEC, e também estou à disposição para perguntas, que acho que depois você vai abrir um espaço no final para isso. Maravilha, professora. Então, o senhor já sabe bem como funciona lá a ETEC de Esportes. Inclusive, foi lá que eu tive a oportunidade de assistir uma palestra sua, logo quando eu estava iniciando minha formação em marketing também, e tomando gosto por essa área do esporte. Então, foi muito bom. Tive a oportunidade também de ler um livro seu também sobre marketing esportivo, gestão e marketing, e acredito que vai ser muito produtiva essa live aqui. Para começar, professor Ari, com a chegada da pandemia, o marketing esportivo ele teve um desafio muito grande, principalmente o futebol e outras modalidades também, porque sem o jogo jogado em si, um desafio para os clubes e federações foi criar conteúdos sem a modalidade sendo praticada. Então, eu acompanho bastante os clubes no Instagram, no Facebook. Então, alguns clubes se diferenciaram, outras modalidades também conseguiram se destacar. Queria que você falasse qual está sendo a sua visão
em relação à criação do marketing nessas plataformas digitais, né, que é o meio que nós estamos tendo de comunicação atualmente. Em relação a esses clubes, a essas federações, se teve alguma modalidade que você dá mais destaque, algum clube? Então, vamos lá. De uma forma geral, a minha visão da gestão das entidades esportivas aí no período da pandemia aqui no Brasil, ela é muito crítica, né? Evidentemente, a pandemia ela trouxe em diferentes momentos desafios diferentes, não só para as organizações esportivas, mas para a sociedade e para o mundo como um todo, né? Então, assim, num primeiro momento, logo que veio a pandemia e que houve a interrupção das competições esportivas em todo o mundo, né? O que se viu aqui no Brasil foi meio uma perplexidade, né? Então, os gestores dos clubes das instituições esportivas, eles simplesmente pararam e esqueceram, né? E esqueceram que os clubes e as modalidades esportivas têm um forte papel na identificação das pessoas, né? Você pode ver isso que quando você conhece uma pessoa, um homem, uma mulher, essa pessoa, quando ela vai se apresentar para você ou quando ela vai conversar, ela sempre vai falar alguma coisa relacionada a esporte. Então ela vai falar, eu sou, sei lá, eu sou jornalista, eu trabalho na revista tal, mas sou jogadora de voleibol, ou sou torcedor do Corinthians, ou sou da Gaviões da Fiel, ou sou surfista, ou sou, né? Então o esporte, de alguma forma, ele identifica as pessoas. Você ser corintiano, são paulino, palmeirense é uma identificação. Você ser jogador ou foi jogador de voleibol, ou praticante de surf, ou praticante de skate, etc., é algo que te identifica. É algo que faz parte do seu papel social. E de alguma forma os gestores esportivos se esqueceram disso, né? E aí a gente viu um distanciamento muito grande, quer dizer, a gente passou um mês, quase 2 meses sem ouvir falar de Corinthians, de futebol, de basquete, etc. E por outro lado, para traçar uma comparação, a gente começou a ver no mundo da cultura, das artes e dos espetáculos, os artistas fazendo lives para se aproximar do seu público e oferecer para o seu público uma distração, porque todo mundo preso em casa, né, numa situação de tensão, porque a pandemia cria uma situação de tensão, então aparecendo problemas como ansiedade, depressão, etc., as pessoas enclausuradas sem ter o que fazer. Aí vêm os artistas e começam a oferecer conteúdo. E, consequentemente, a gente pôde ver ali, eu não sei quem do público viu, por exemplo, uma live do Alok na Rede Globo, e cheio de patrocinadores. Café não sei das quantas, né? Ou seja, é de receita para o artista. E os clubes esportivos, os clubes, as confederações, as federações, as modalidades esportivas, de uma certa forma, tinham conteúdo para oferecer, né? Os clubes poderiam mostrar o que seus jogadores estavam fazendo na pandemia, como é que as famílias estavam vivendo, ou fazer lives com os atletas, etc. Então a gente viu quase que uns 2 meses tudo parado aqui no Brasil, né? E aí depois, quando houve um dimensionamento de que a crise da pandemia ia durar mais tempo do que se imaginava, aí a gente viu começar a surgir algumas coisas, né? E aí, nesse aspecto, eu destacaria 2 clubes que me parece que fizeram um trabalho interessante. O Flamengo, que chegou a fazer uma live no Maracanã monstruosa, que teve um acesso de número quase que 1 milhão de pessoas. E, mais especificamente, eu chamaria a atenção para o Esporte Clube Bahia, né, que é um clube que, de uns tempos para cá, tem mostrado uma comunicação bastante interessante no sentido de se aproximar com o seu público, ou seja, o clube foi lá e conheceu qual é o perfil do meu torcedor. Então, o meu torcedor, ele é um torcedor, né, na maior parte deles, das camadas mais desfavorecidas de Salvador, né, é um torcedor predominantemente negro, com um pouco poder aquisitivo, etc. e tal, e aí o clube começou a se comunicar com esse torcedor. E isso começa a gerar uma fidelização, e o clube começou também a funcionar como porta-voz das minorias. Então o Bahia é a favor, né, do público GLS, aqui você pode vir, que você tem espaço, que você é bem recebido,
né? E o clube começou a criar conteúdos para esses públicos e para o seu público especificamente. Então, o meu destaque vai para o Bahia, né, que eu acho que está fazendo um trabalho, já vinha fazendo um trabalho diferenciado, e agora, com a pandemia, começou a fazer um trabalho mais diferenciado ainda, né? E aí, agora, mais recentemente, a gente viu surgir algumas outras iniciativas, mas assim, na minha opinião, na minha avaliação geral, o mundo do esporte no Brasil, porque fora não foi assim, mas o mundo do esporte no Brasil demorou muito tempo, né, para os clubes e para as federações entenderem que importância que eles tinham para a vida das pessoas, né? Então ficaram muito tempo sem se aproximar das pessoas e agora vão ter que reconstruir uma relação, né? Uma relação que poderia ter sido aproveitada nesse momento, inclusive com alguns ganhos econômico-financeiro para os clubes. Então essa é a minha avaliação geral. Você citou dois cases aí que eu também considero como cases de sucesso aí nesse período de pandemia. Eu até escrevi um artigo no LinkedIn, no qual eu cito as ações dos dois clubes. A live do Flamengo, né, com os atletas do elenco, com atletas que fizeram história no clube. Foi ali também um momento onde o clube teve a oportunidade de fazer ativações com patrocínio e também fazer a arrecadação, mostrando o lado social também dele para o SOS Favela. E o Esporte Clube Bahia, também o senhor deve ter acompanhado, lançou recentemente o sócio torcedor digital, né? O qual o torcedor, assim, a possibilidade de ir ao estádio, ele tem exclusividade em um aplicativo do clube. A ação dos dois clubes mostra, aí a gente não pode esquecer, e por vezes os gestores, né, os dirigentes esportivos se esquecem disso, né, que é o papel social do esporte. Uma instituição esportiva como o Esporte Clube Bahia, como Clube de Regatas Flamengo, como Corinthians, como Palmeiras, ou mesmo uma Confederação Brasileira de Voleibol, de Basquete, de Futebol, elas têm um importante papel social, né? Então, quando o Flamengo, por exemplo, faz uma live que chega a mais de 1 milhão de pessoas, ele mostra todo o seu potencial para agir como uma entidade social que está cumprindo o papel de beneficiar a sociedade quando faz a arrecadação para o SOS Favela, né? Então, o clube usa o seu apelo, porque muitas vezes as pessoas, né, a grande maioria das pessoas, não estou dizendo todo mundo, mas a grande maioria das pessoas, às vezes, pode ter receio de doar seu dinheiro para uma determinada entidade, porque não sabe como não conhece muito bem a entidade, não sabe como a entidade é administrada, etc. e tal. Mas quando o seu clube do coração, aquele clube com quem você, e principalmente, né, no caso aí o Flamengo, o torcedor está de bem com o Flamengo, porque o Flamengo ganhou tudo no ano passado. Então, quando o teu clube vem e pede, olha, faça uma doação, porque esse dinheiro nós vamos reverter para a entidade X, o que o clube está fazendo? Ele está dizendo para o seu público que aquela entidade é séria, que aquela entidade faz um bom serviço, que o clube quer apoiar aquela entidade. Então, o clube cumpre o seu papel social, né? E aí, o que eu lamento é que isso ficou restrito, quer dizer, como você mesmo colocou e você falou lá no seu artigo, quer dizer, a gente falou aqui de 2 clubes. Qual é o universo de clubes no Brasil? Quantos clubes poderiam ter feito mais coisa, né? Nesse momento de pandemia, né? E aí a gente pode até sair do universo do futebol e falar das federações, das confederações, quer dizer, por que elas não apoiaram determinadas causas, ou não tentaram cumprir o seu papel, ou não tentaram... Porque a grande vantagem que o esporte tem, que uma organização esportiva tem, e que muitas vezes as empresas não têm, é que o esporte gera conteúdo. Cada jogador tem uma história de vida, uma de superação, outra né, que tem N histórias. Além das histórias dos jogadores, a gente tem a história dos torcedores, a gente tem vários torcedores que são torcedores que podem ter sua história contada aí para as pessoas, momentos emocionantes na relação com o clube. Você tem a história de funcionários do clube, quer dizer, né? Então, como é que o torcedor está vivendo na pandemia? Como é que o torcedor que ia em todos os jogos agora está vivendo na pandemia? Como é que os jogadores estão vivendo? Como é que eles estão treinando? Como é que eles estão cuidando do físico? Então, assim, o que não falta no universo do esporte é conteúdo, né? E hoje, a pandemia fez com que todo mundo se comunicasse pelos meios de comunicação digital, né? Celulares, PCs, etc. Então, por que não aproveitar esse momento, né?
O conteúdo a gente tem, vamos produzir esse conteúdo e vamos atender as pessoas, porque está todo mundo fechado em casa. Muitas vezes sem ter o que fazer, entediado, brigando com a esposa, com o marido, com a namorada, com o namorado, com a mãe. Vamos oferecer conteúdo para esse pessoal, né? Então achei que que as entidades esportivas foram muito tímidas nesse aspecto. Falando de federação, eu também achei interessante a Federação Paulista de Futebol. No Instagram eles fizeram arrecadação com atletas para fazer leilão social. Então eles souberam utilizar os atletas ídolos de clubes e atletas também hoje atuais para movimentar as redes sociais ali da instituição. E também foi uma forma ali de mostrar também a causa social da instituição, conforme você falou. É porque o esporte ele tem esse poder, né? O esporte, a relação que as pessoas têm com o clube do coração ou com, às vezes, com a modalidade esportiva é uma relação de afeto, é uma relação por vezes de amor, quer dizer. Então, assim, eu não consumiria o produto do meu patrocinador, mas se o meu clube disser que aquele produto do patrocinador é bom, eu posso pensar em consumir. Eu não doaria meu dinheiro para uma causa social se eu não conheço essa causa, mas se o meu clube do coração vai lá e diz que essa causa social é honesta, é boa e vai representar um bem para a sociedade, eu vou doar, né? Então o clube esportivo ele tem um papel muito grande no emocional do público e dos espectadores. Então poderia ter se aproximado muito mais das pessoas no momento onde, se a gente for analisar a vida de todos nós, né, Israel, acho que quase 100% das pessoas em algum momento se preocuparam com o seu emocional nessa questão da pandemia. Então não era só o lance de, né, vou ficar em casa para pegar ou não pegar o vírus, né? Não quero pegar o vírus, mas era também o lance assim, eu tenho que ficar em casa, então o que eu vou fazer aqui? Porque eu também não posso, vamos assim, falar um jargão claro, né, pirar emocionalmente. Então as pessoas começaram a procurar conteúdo, o que fazer, e, né, coisas para fazer. Então os clubes podiam ter se aproximado oferecendo esse tipo de conteúdo e esse tipo de entretenimento para as pessoas. Legal. E também nessa questão de produzir conteúdo, o Magnus Futsal, falando de uma outra modalidade, ele fez isso, ele transmitia ao vivo seus treinos, a qual a população podia acompanhar e treinar de casa também, uma ação simples, a qual engajava ali a torcida, ganhava mais seguidores. Tem várias possibilidades, várias iniciativas. Aí é um caso global, né? Mas um caso global de geração de conteúdo que teve impacto econômico-financeiro, que foi logo quando começou a pandemia em março,
Estamos aqui. Tivemos um problema técnico aqui, a live, por isso que estava zerado, mas tinha pessoas assistindo, estava mostrando como zerado para mim, mas tinha alguns amigos mandaram aqui que estava travado. Mas vamos dar início aqui novamente. Vamos lá. Deixa eu só alinhar aqui onde nós estávamos. Bom, professor Ari, mudando um pouco de assunto, essa pandemia serviu também para a criação de muito conteúdo, né, sobre marketing esportivo em geral, sobre várias modalidades. Acredito que o senhor, como professor, deve ter acompanhado e feito parte também de alguns conteúdos aí que estão sendo desenvolvidos. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esses conteúdos que estão sendo desenvolvidos. Acredito também que uma nova leva de profissionais que vão aparecer aí também com essa gama de conteúdos que estão sendo desenvolvidos. Então, eu acho que assim, tem um lado bom da coisa, né? Uma maior geração de conteúdo que mostra a importância do esporte enquanto, né, não só negócio, mas enquanto políticas públicas, educação, formação, cultura, etc. Mas eu também acho que é necessário um certo cuidado, porque o que acontece com o esporte, Israel? Todo mundo um dia praticou alguma coisa, né? Seja educação física na escola, ou foi para uma academia, ou correu, etc. e tal. E todo mundo, quase todo mundo, né? É difícil a gente encontrar alguém que de alguma forma não goste de nenhuma modalidade esportiva. A gente pode encontrar pessoas que não gostem de futebol, mas gostam de basquete, gostam de correr. Então, qual é o problema disso? Todo mundo acha que entende de esporte. E todo mundo acha que entende de gestão de esporte, de administração do esporte, e muitas vezes não consegue ter uma dimensão do impacto, né, do esporte do ponto de vista econômico, político, social, etc. Então eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com relação a todo esse conteúdo que é gerado, para diferenciar o bom conteúdo, o conteúdo que acrescenta alguma coisa, né, do conteúdo ruim, que é o conteúdo que, ao contrário de acrescentar alguma coisa para as pessoas, confunde as pessoas, né? Porque, e faz com que as pessoas se distanciem de conteúdos e de bom conhecimento, né, de gente interessante. Então, a minha recomendação sempre, quando alguém se deparar com algum conteúdo de marketing esportivo, de gestão do esporte, etc. e tal, é olhar quem é aquela pessoa. Né? Quem é aquela pessoa que está postando aquilo lá? É alguém que estuda mesmo o assunto? Ou, se não estuda o assunto, é alguém que tem uma vida prática dentro do esporte muito grande, trabalha com isso, trabalha com aquilo? Porque, assim, o que a gente vê é muita gente que nem estuda direito e que quer entrar no mercado e que começa a colocar conteúdo. Porque hoje é muito fácil você fazer uma página na internet, um perfil no Instagram, qualquer um faz isso, né? Qualquer um pode fazer isso. E pode postar o que quiser, e aí, se essa pessoa tiver muitos amigos, muitos seguidores, aquilo passa a ser estabelecido como uma verdade estabelecida, né? Vide aí a questão das fake news. Então, a minha recomendação sempre, quando alguém se deparar com algum conteúdo esportivo, é ver quem é que está postando aquilo. É um profissional de mercado, né, que trabalha com isso, não sei, tudo bem. É alguém que estuda o assunto, não sei, tudo bem. Entendeu? Então, quem é aquela pessoa, né? Para a gente não começar a abraçar conteúdos que às vezes mais confundem do que efetivamente acrescenta alguma coisa para a vida das pessoas. Então, assim, ter mais conteúdo disponível é bom, mas é importante que as pessoas saibam diferenciar o joio do trigo, né? Qual é um bom conteúdo e qual é um conteúdo que está sendo colocado por alguém que quer entrar na área e começa a usar esse conteúdo para tentar se estabelecer. Porque é muito fácil, de repente eu monto uma página, tenho um monte de seguidores, mas por quê? Porque eu tenho muitos amigos, e não porque aquele conteúdo é bom, né? Então eu acho que a gente tem visto aí, mesmo no mercado, um monte de pesquisas sendo geradas aí, pesquisas com mais absoluta falta de metodologia, né? Que não tem uma metodologia adequada, não trabalha com margem de erro, com estatística, etc. e tal. Então, acho que é necessário um certo cuidado, né? É muito bom ver o assunto sendo discutido, mas é importante ver quem é que está colocando aquelas informações. É alguém que conhece mesmo daquilo que está falando, ou é alguém que... Porque o esporte, ele atrai, né? Tem muita gente querendo entrar no mercado, né? E querendo entrar de qualquer jeito. Então,
eu acho que é necessário um certo cuidado com todo esse conteúdo. É verdade, é saber filtrar, né, exatamente aquilo Isso. que realmente tem... Aquilo que é informação relevante, que é informação de alguém que conhece, ou porque trabalha, ou porque estuda, né? De alguém que é um leigo e quer entrar, quer usar esse momento, está em casa, quer fazer alguma coisa para entrar no mercado. Exatamente. Hoje com as plataformas digitais ficou tudo mais fácil. Qualquer um escreve o que quer, o que acha, Isso. e acaba, às difundindo. Às vezes sem nenhuma fundamentação profissional ou acadêmica, né? Porque, na realidade, assim, na minha opinião, eu estou na academia, né? Mestrado, doutorado, etc. Eu dou importância para isso, mas às vezes você tem cara com 15, 20 anos de mercado que tem muita propriedade para dizer, para opinar sobre determinados assuntos, porque o cara vive aquilo no dia a dia dele. Então aquilo é uma informação relevante. Agora, às vezes vem gente que se informa por jornais na TV ou etc e tal, e se julga no direito de dar opinião sobre determinado nível de assunto, aí tem um número grande de seguidores, esse cara vira referência. Né? Então é necessário ter um certo cuidado com esse tipo de informação. Certo. E falando um pouco de tendências de marketing esportivo, professor Ari, o que o senhor espera aí para o futuro do marketing esportivo? Acredito que agora com essa falta de torcida nos eventos esportivos, nos estádios, terá que ter uma nova forma dos clubes, das federações, fazerem o marketing deles para atrair esse público. O que o senhor vê como tendência nessa nova era agora? Eu já via como tendência mesmo quando tudo estava funcionando normalmente, e acho que a pandemia evidenciou muito mais isso, é que assim, as pessoas que trabalham com gestão do esporte, que trabalham em entidades esportivas, têm que se preocupar cada vez mais com duas coisas. Primeiro, geração de conteúdo, né? Não importa, e hoje para gerar conteúdo você não precisa ser a NBA, você não precisa ser o Corinthians, você pode ser uma federação pequena, você pode ser um clube pequeno, você tem como gerar conteúdo, né? A gente estava falando aí que qualquer um consegue colocar uma página ou, né, fazer um vídeo, então a geração de conteúdo hoje ela se tornou muito fácil, né? Então tem que haver uma geração de conteúdo e uma geração de conteúdo estratégica. O que é uma geração de conteúdo estratégica? Que tenha relevância para o público, né? Então eu tenho que criar conteúdo que tenha relevância para o meu torcedor. Eu não posso criar um conteúdo qualquer. Eu tenho que criar um conteúdo que identifique aquele torcedor, aquele praticante da modalidade. Então, assim, geração de conteúdo é fundamental. E para isso a gente tem os meios de comunicação, né, digitais que estão cada vez mais em evidência. Né? A pandemia fez com que a gente agora, por exemplo, agora a gente está se comunicando, ao invés de eu dar uma palestra na ETEC, com todo mundo assistindo, para depois poder conversar com todo mundo, a gente está fazendo uma live que é mediada por um meio de comunicação digital. Então, me parece que a pandemia vai acentuar isso. Né? Então, as lives vão se tornar cada vez mais frequentes, e a geração de conteúdo utilizando o meio digital é uma tendência clara. E o esporte tem conteúdo para isso. A gente já falou lá atrás. Então, isso eu vejo como uma tendência. Segunda tendência é que cada vez mais as entidades esportivas, federações, confederações, clubes, etc., têm que tomar consciência do seu papel social. Né? Aqui no Brasil, a gente tem uma particularidade muito nossa, que as principais organizações, as principais entidades esportivas, os clubes, eles nascem lá no final do século XIX, início do século XX, principalmente nas grandes cidades, eles nascem como clubes sociais. Então, a Sociedade Esportiva Palmeiras nasce para ser ponto de encontro da colônia italiana. Né? A Portuguesa de Desportos como ponto de encontro da colônia portuguesa. Então, eles nascem com uma forte finalidade social e depois incorporam o esporte nas suas atividades. Então, eles têm que... Né, eles não podem perder de vista que são instituições sociais e que, pelo menos para suas comunidades, deveriam representar um papel social. E aí esse papel social com geração de conteúdo são duas coisas que combinam. Né? Então eu vejo esses dois caminhos como tendência, porque a pandemia, né, por essa crise que ela jogou a sociedade como um todo, ela vai fazer, espero, né,
que não só o esporte entenda que não dá para trabalhar o individual, que nós temos que trabalhar o coletivo, que nós temos que trabalhar a sociedade, né? Então eu tenho a esperança de que ela vá trazer de volta para as pessoas uma maior visão humanista e uma maior visão social do mundo. E, consequentemente, isso vai fazer parte da vida das organizações. E no esporte isso casa, né, perfeitamente. Então, a gente viu aí o caso da live do Flamengo, que a gente já mencionou várias vezes aqui, o sucesso que foi também por esse papel social, né? Então, eu vejo essas duas coisas como tendência: geração de conteúdo aproveitando os meios de comunicação digital e esse forte e importante papel social, né, de construção de uma marca que represente não só um ideal de vitória, um ideal esportivo de vitória, ou de uma modalidade, ou os valores de uma modalidade, mas represente também um forte papel social. Então, eu vou jogar eu vou praticar aquela modalidade porque aquela modalidade se preocupa com a sociedade, se preocupa com o próximo, tem um viés social, né? Então, eu enxergo hoje essas duas coisas como tendência e que o marketing deveria saber explorar. Eu também, adicionando mais uma nessa linha que o senhor colocou, eu também colocaria o marketing de experiência. Recentemente, o Corinthians fez uma ação com os seus torcedores, que eles compravam a camisa no e-commerce e retiravam com seus carros na Arena Corinthians. É o que o torcedor hoje também procura, né? Ter essa experiência, mesmo sem ter o jogo. Na realidade, assim, a experiência, né? A experiência, ela na realidade, assim, ela vinha ganhando muito espaço dentro do marketing, mas ela ainda está muito alicerçada à presença de público, né? A experiência no momento do jogo, etc. e tal. Mas eu concordo plenamente com você, quer dizer, essas ideias criativas que levem para a experimentação, elas têm uma forte, é uma tendência, já vinha sendo uma tendência, né? Mas elas têm um forte apelo na criação de vínculos de identidade, ou etc. e tal. Certo. E falando nesse quesito experiência, a Luana tem uma pergunta aqui. Como os times podem transmitir a mesma sensação de um torcedor estar nos estádios? O torcedor não vai até o evento apenas pelo jogo, mas também pelas sensações que ele vai sentir ao estar lá. Então, a pergunta da Luana é muito boa, né? E na realidade eu não tenho assim uma resposta clara para ela, porque a gente ainda está vendo o que vai acontecer, né? Eu não tenho dúvida nenhuma, e aí é aquilo que a gente falou, quer dizer, cada vez mais o torcedor ia ao estádio por conta da experiência. Não era isso se assentou muito depois da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos. Ninguém mais ia ao estádio somente pelo jogo, mas ia para viver uma experiência. E uma outra coisa que é importante a gente considerar é que a própria torcida fazia parte do produto que estava sendo vendido. Eu conheço muita gente que, tudo bem, vai para ver o jogo, mas vai para sentir o clima da torcida, vai para extravasar, pular junto com a torcida, cantar as músicas que a torcida canta. Então, a torcida compunha parte do produto, né? Agora, o produto é só o jogo ali, e o jogo transmitido pela TV. Então, eu defendo a ideia, e isso é muito claro para mim, que a gente tem um outro produto. É um produto diferente do produto que a gente tinha, logo, é um produto que vai precisar ser trabalhado de uma forma diferente, né? Então, estava acompanhando, quer dizer, a primeira liga no mundo que voltou foi a Bundesliga na Alemanha. Eu vou ser muito sincero para vocês, a liga é legal, maravilhosa, etc., mas aquilo lá não me atraía, porque aquilo me parecia um grande treino, né? Aí a Premier League eu já acompanho um pouco mais, porque eu gosto mais e porque a qualidade do jogo é melhor, tem mais disputa, Então, assim, eu acho que a gente tem aí um novo produto, e aí é difícil, a gente tem visto aí várias iniciativas de transportar o torcedor para o estádio. Ontem mesmo o Corinthians fez uma, né, de colocar o grito das pessoas em casa, levar isso para o estádio. Na Dinamarca já colocaram através do Zoom lá nos estádios. Quer dizer, me parece que eu ainda não tenho uma opinião muito formada, porque as coisas ainda estão acontecendo, e eu tenho uma grande curiosidade de ver, né, porque a gente sabe que os americanos tratam o esporte, principalmente a experiência, de uma forma completamente diferente do que todo mundo. Então eu tenho muita curiosidade em ver como é que a NBA vai fazer no seu retorno, né? Então a NBA volta semana que vem, no dia 31, então quero ver como é que eles vão fazer para tentar
trazer essa experiência. Mas eu acho que assim, é um novo produto e eu não tenho uma resposta para dar para a Luana. O que a gente vê são essas iniciativas, né? Que nem na Inglaterra, o Manchester City pegou o Zoom, os torcedores para o Zoom colocaram monitores, né? Na Dinamarca também, o Corinthians ontem levou o som, o áudio de quem estava em casa, de alguns torcedores os mais fiéis que eles escolheram lá né, pelo programa de sócio-torcedor deles. Então, assim, eu ainda não sei, mas é um outro produto e acho que aí tem um grande desafio para o marketing esportivo, né? Mas com certeza não vai ser, na minha opinião, não vai ser a mesma coisa que era antes. Exatamente. Na Liga Espanhola também eles têm utilizado uma estratégia que é colocar a torcida projetada, né, igual no videogame, para quem está assistindo não ter aquela impressão de que está assistindo um treino, igual você falou. Então foi uma forma ali de preencher o vazio. São iniciativas. Eu acho que todas essas iniciativas são válidas, né? E aí a gente vai ter que ver o que pega, né? Mas o que acontece? A pandemia criou uma situação que vai totalmente contra aquilo que vinha acontecendo, era cada vez mais melhorar a experiência do torcedor no local do jogo, né? No ginásio, no estádio, né? Porque o que se defendia, né? Que o espetáculo esportivo hoje não era mais só o jogo, mas a experiência como um todo, né? Por isso que a gente tem os estádios padrão Copa, a gente tem tudo isso. Aí a pandemia vai lá e dá um passo atrás, quer dizer, agora não dá mais para ter toda essa experiência. Então, como é que esse produto vai ser comercializado? Como é que a gente vai tornar essa experiência que o torcedor estava acostumado boa para ele em casa, né? Então, isso é um desafio. Pesquisando um pouquinho sobre essa sua trajetória no esporte, professora, eu vi que a sua tese de pós-doutorado, ela fez uma comparação, né, entre os portais de clubes europeus com os do Brasil. Agora, com essa pandemia, o que você teria a dizer que vai mudar com essa comunicação dos clubes nos seus portais? Então, eu espero que os clubes brasileiros eles acordem para a importância da geração de conteúdo e da comunicação. Porque o que a gente via é que os europeus se comunicam muito melhor que os clubes brasileiros. Tanto que hoje, e aí acho que isso é interessante, porque não é um fenômeno mais só de classes A e B, quando a gente vai num parque, né, um parque, pode até ser um parque mais popular, ou quando a gente vai em locais mais populares, a gente vê um grande número de crianças e mesmo de adolescentes vestindo camisas de clubes europeus e de times da NBA, meninos, meninas. Por exemplo, a NBA eu vejo um número grande de meninas muitas vezes vestindo, né, marcas relacionadas a times da NBA. Isso de alguma forma tá tomando, porque a criança ela pode até torcer para um time na Europa e torcer para o time do pai aqui. Mas se a gente levar em consideração que o poder de compra das pessoas é limitado, quando ela tem que escolher, eu vou comprar a camisa do time que eu torço lá da Europa ou do time que eu torço aqui do Brasil, ela vai lá e compra do time da Europa. Então o lucro está indo para eles, né? Por quê? Porque eles se comunicam melhor, eles estão presentes mais na casa dos futuros torcedores, das futuras torcedoras. Então eu espero que, de uma certa forma, Tivemos uma pequena falha com a internet do professor Ari, pessoal, só um momento. Só um momento enquanto o professor Ari se conecta novamente aqui à live.
Acho que minha internet deu uma oscilada aqui. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Eu acho que a minha internet deu uma oscilada aqui. Ah, tranquilo. Professor Ari, tem uma pergunta aqui do professor Ivan, vou colocar aqui para nós. Boa noite, professor Ari. O senhor acredita que o programa de sócio torcedor pode funcionar também em outras modalidades esportivas além do futebol aqui no Brasil? Então, boa pergunta, professor Ivan. Obrigado por ela. Boa noite para o senhor. Acho que pode funcionar, mas acho que seria importante algumas adaptações, porque o que eu vejo em geral, né, mesmo pegando o caso do futebol, a maior parte dos programas de sócio-torcedor ele está muito atrelado à frequência estádio e oferece, em tese, pouco benefício para o torcedor. E a gente viu isso claramente na pandemia, porque assim, o torcedor pagava o programa de sócio-torcedor para ter benefício na hora dos jogos, né, dos jogos mais importantes, poder comprar ingresso antes, etc. Aí deixaram de acontecer os jogos, o que acontece? A grande maioria dos clubes perdeu base de associados, as pessoas cancelaram seus programas de sócio-torcedor, porque elas não iam pagar por algo que elas não tinham, que é o jogo. Então, por que isso acontece? Porque o programa de sócio-torcedor, de uma forma geral, a gente tem alguns bons programas de sócio-torcedor, mas de uma forma geral oferecia só o jogo. Então, é importante que um programa de sócio-torcedor ofereça uma série de outros benefícios, né? E aí eu colocaria como esses outros benefícios a geração de um conteúdo exclusivo, né? Benefícios em entidades parceiras, né? Então, o clube, eu acho que assim, os clubes de qualquer que seja a modalidade, eles têm que enriquecer esse programa de sócio-torcedor de forma que o programa não seja só a ida ao jogo, a ida ao ginásio, a ida ao estádio, né? Então eu acho que sim, serve para todas as modalidades, mas inclusive para o futebol, eu acho que esses programas precisam de uma certa reformulação, de um benefício adicional, né? Porque a ida ao estádio, a ida ao ginásio é muito pouco para você aumentar essa base de sócios torcedores. Então, eu acho que a geração de conteúdo exclusivo é uma coisa que poderia ser isso, promoções específicas para os sócios torcedores também. Então, eu acho que os gestores de marketing deveriam pensar em benefícios adicionais aí que pudessem agregar valor, gerar valor para quem efetivamente se tornasse um sócio torcedor de qualquer modalidade. Recentemente, o Esporte Clube Corinthians ele fez uma ação de marketing para os seus sócios torcedores terem descontos nos testes de Covid lá na arena. Foi uma forma de dar um benefício além do futebol. Essa é uma boa iniciativa. Isso agrega valor ao programa de sócio torcedor. Então, acho que tem que ter iniciativas como essa e não ficar só restrito ao jogo. Encaminhando já para o final aqui da live, gostaria de que o senhor falasse um pouco sobre o mercado de trabalho para a área de marketing esportivo, porque com essa queda aí nos jogos, nas competições, o que o senhor vê com o futuro do mercado para quem quer entrar nessa área? Então, essa é uma outra boa pergunta, porque assim, nesse momento, né, o que a gente enxerga é que, e aí não é só o esporte, mas a atividade econômica, e aí não só do Brasil, do mundo como um todo, quer dizer, o cenário que a gente vê é um cenário de recessão nesse momento, porque o que acontece? 3, 4, 5 meses, né, com tudo fechado aí, quer dizer, os pequenos estabelecimentos que dependiam do dia a dia vão quebrar, né? Isso vai ter um forte impacto na vida econômica, não só do esporte, mas na vida econômica como um todo das pessoas. Então, o mercado de marketing esportivo no Brasil ele vinha muito bem até o momento da pandemia, porque os negócios do esporte estavam crescendo. Então a gente via desenvolvimento do basquete, a gente via desenvolvimento do futebol feminino, o mercado de esporte no Brasil ele estava aumentando muito, embora depois dos Jogos Olímpicos o que a gente tenha visto tenha sido uma fuga de patrocinadores, né? Porque o esporte deixou de estar na agenda de discussão aí, porque não ia acontecer mais Jogos Olímpicos.
Aí agora eu acho que sim, a gente vai depois quando as coisas começarem a voltar hoje, né, daqui para frente, com as coisas começando a voltar ao normal, a gente espera com brevidade. Eu acho que a gente vai ver uma pequena retração no mercado e acredito que daqui 1, 2 anos a gente deva estar voltando aos níveis normais, né? Isso analisando a coisa do ponto de vista do mercado. Agora, do ponto de vista das pessoas individualmente, eu diria para alguém que quer trabalhar com marketing esportivo, etc e tal, se for uma pessoa criativa, se for uma pessoa que domine, né, as redes sociais, etc e tal, eu acho que ela tem um bom caminho aí, ela tem uma perspectivas promissoras, porque me parece que isso a gente já colocou é a forte tendência. Maravilha, professor. Temos aqui mais ou menos 1 hora de live, né? Peço desculpa pela queda, não sei se foi a internet que acabou caindo e A parando. segunda eu tenho certeza que foi a minha aqui. A minha também deve ter dado uma parada, por isso que tivemos essa queda na live. Mas em nome da ETEC de Esportes, eu quero agradecer aqui o senhor pela participação, por passar esse conteúdo maravilhoso para nós sobre marketing esportivo, esse conhecimento todo, a experiência que o senhor tem na área. E passo a bola aí para você fazer suas considerações finais. Agradecimento ao público que nos acompanhou. Eu queria agradecer, então, ao público que esteve com a gente, às pessoas que fizeram perguntas. Queria agradecer a você, Israel, o convite. Volto a dizer que para mim é sempre um prazer, de alguma forma, ter contato, poder colaborar com a ETEC de Esportes. Eu tenho muito carinho pela instituição, professor Lincoln, pela professora Camila, por toda a equipe, e que eu espero que a gente possa se encontrar brevemente e rapidamente aí na ETEC de Esportes, porque para mim é sempre um prazer visitá-los aí. Eu gosto muito do espaço, gosto muito das instalações, e eu estou à disposição da ETEC e a qualquer uma das pessoas que assistiram também. Muito obrigado, professor. A live ela vai ficar gravada no Facebook, mas eu também depois vou tentar passar ela para o YouTube da escola. Como ela teve essa quebra, vou tentar juntar os 2 vídeos e colocar também no YouTube da escola. Obrigado ao senhor, perfeito, a todos aqui participantes, ao professor Ivan, professor Marcelo, professor Bruno da ETEC de Esportes, que participaram, todo o pessoal que deu esse suporte. Muito obrigado, professor. Até mais. Tchau, tchau. Se cuidem.